Deus e Pai, queremos te louvar, Jesus, pela tua presença, por tudo que já tem acontecido nesse lugar. Queremos, meu Deus, continuar te adorando, te louvando pela tua presença, meu Deus. Queremos te pedir, Senhor, que tu abençoe o teu servo, que vai pregar a tua palavra, Jesus. Usa com graça do céu, com revelação da tua palavra. Fala conosco enquanto o teu servo prega, meu Deus. Vai curando, Senhor, vidas, vai sarando, Senhor, vai fazendo milagre, fazendo a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É com grande responsabilidade que eu estava me lembrando de uma palavra que o irmão Joviano falou hoje de manhã, que quando a gente vem aqui, a gente não está fazendo uma representação de uma autoridade, já seria uma honra fazer uma representação de uma autoridade humana, mas nós estamos aqui, né, com a incumbência de trazer a palavra de Deus, reproduzir, né, a sua palavra para a igreja, para os escolhidos do Senhor. Então é com grande temor, né, e tremor que a gente chega diante de Deus para compartilhar a palavra do Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade, né? E os irmãos podem sentar, por gentileza. Eu tenho, irmãos, um lema na minha vida, e eu sempre digo, a cada dia que nasce é um marco zero, é um ponto zero. Ou seja, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu pretendo não cometer ou me esforçar a não cometer os mesmos erros que eu cometi ontem. Então eu quero melhorar no dia de hoje. Por isso, irmãos, eu vou fazer vou ir para uma passagem, vou ler uma passagem aqui, um versículo, e depois eu vou para um texto que se encontra em... Deixa eu ver aqui, que está marcado aqui na minha folha. Mas, irmãos, vamos ler o Salmo 111, verso 10 antes, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 111 e verso 10. Diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Inteligentes são todos os que isto praticam. O louvor a Ele dura para sempre. Aqui, irmãos, antes de ir lá para o livro de 2 Reis, e versículo 13, já vão procurando 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Aqui, irmãos, eu entendo que o princípio não está dizendo que o temor do Senhor é o início da sabedoria. Também vale. Mas está dizendo aqui, irmãos, que o temor ao Senhor é a base, é o fundamento da sabedoria. No momento que eu tenho temor do Senhor, isso se torna como base, como fundamento, para eu viver uma vida de sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Quero ler aqui, irmãos, agora em Reis, uma passagem que dá para extrair muitas pregações, para diversos ângulos, dá para dizer assim. Irmãos, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor,
flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele feriu 3 vezes. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aqui, irmãos, é um fato bem curioso, porque o rei era um homem guerreiro, um homem de guerra. E não foi à toa que ele chegou ali diante do profeta, do grande profeta Eliseu, no seu leito de morte, e pediu, algo da parte de Deus. Profeta, irmãos, o homem na condição de profeta, era a representação de Deus. Qualquer palavra proferida pelo profeta era um ato profético. Era algo de ser considerado, tinha um simbolismo muito grande. Irmãos, e aí eu me pergunto, por que este homem fez desta forma que fez? Ele, irmãos, pegou um homem que sabia usar um arco e flecha, evidente, inclusive ele foi visitar e estava com arco e flechas, e Eliseu falou: flecha do Senhor, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os assírios, e pediu para atirar em direção à Síria. Naquela época, irmãos, os assírios eram os maiores inimigos, os sírios eram os maiores inimigos do povo de Israel. Então, aquela profecia tinha alguma coisa, um simbolismo bélico, um simbolismo de guerra. Então, irmãos, este homem, Eliseu, pegou a mão, como se fosse o próprio Deus pegando a mão do profeta, do rei, e tocou e falou. Primeiro ele tocou a mão e disse: agora atira. Mas esse homem atirou 3 vezes. E aí fica uma curiosidade muito grande. Será que o rei achou suficiente 3 vezes? Porque não havia quantas flechas atirar. Será que o rei cansou? Creio que não, porque era um guerreiro acostumado. Ou que é onde eu acredito que seja, ele não discerniu o que Deus queria para ele naquele momento. Aleluia. Então, irmãos, como eu falei aqui neste texto, eu posso tirar várias coisas. Eu posso usar esse texto para pregar sobre flechas, como o cristão como sendo uma flecha, ou o próprio cristão sendo o arqueiro que atira a flecha. Então, irmãos, nós sabemos que a flecha tinha que ser trabalhada, polida, para ser bem atirada. Ou seja, se nós simbolizamos, digamos, a flecha, então nós devemos estar polidos, nós devemos estar preparados para ser lançados. Ou seja, se eu sou a flecha, então, irmãos, as minhas decisões, as coisas que eu vou fazer na vida, têm que ser bem feitas dentro da palavra de Deus. Ou seja, então eu posso ser tanto o atirador, com as minhas atitudes, com a minha vida, ou ser apenas a flecha. Mas, enfim, esta não é isto que eu quero, irmãos, falar. O fato, irmãos, é que Isaías, no capítulo 49, versículo 2, ele diz assim: ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Flechas como atitudes certeiras, ou nós como flechas em suas mãos. Nós podemos ser flechas na mão de Deus, ou flechas certeiras. Podemos ir para qualquer lado. Aleluia. Mas o fato é, irmãos, que a flecha, ela tem um tempo para ser atirada. Os arqueiros, eles não podiam, eles tinham que ver o vento, todas essas coisas no momento certo para acertar o alvo. Então, aqui está dizendo uma lição, irmãos, e eu acho interessante, mas isso aqui é tudo que eu poderia falar. Mas eu vou me apegar, irmão, no que o rei não teve o discernimento para entender que a ordem de Deus, que ele deveria ter gasto todas as flechas. Era para ter, irmãos, pegado todas as flechas e atirado. Por quê? Porque lhe faltou fé
lhe faltou sabedoria. E é aqui, irmãos, que eu entro na palavra, a questão da sabedoria. Por isso que eu li, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Inteligentes são todos os que isto praticam. Aleluia. O temor do Senhor agora, irmãos, no Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No Salmo 112, verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Eu fui ver qual é a origem dessa palavra sabedoria. A palavra sabedoria vem do grego sofia, e significa, irmãos, tem um significado bem amplo. Quando os irmãos diz assim, significa excelência mental no sentido mais pleno. Não inclui apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e às situações da vida. Então, irmão, sabedoria não é eu ser, irmãos, eu ter inteligência nesta vida, ser um grande matemático, ser um grande médico, ser um grande engenheiro, ser um grande professor. Não é isto, mas é saber aplicar as informações que agora nós estamos falando de coisas seculares, mas nós vamos entrar naquilo que a Bíblia nos ensina. Mas então é como eu aplico aquilo que eu sei. Aleluia. Como é a nossa aplicação daquilo, das orientações que Deus dá para a minha vida e para nossas vidas. Como nós usamos, irmãos, eu não posso apenas conhecer, mas é saber usar em diversas circunstâncias, em qualquer situação da vida, aquilo que a Bíblia me ensina a fazer, a realizar. Por isso eu digo, irmãos, que eu falei no começo, eu posso ter errado ontem, mas aquilo me serviu de lição para não errar ou cometer o mesmo erro hoje. Porque a palavra de Deus, em sua plenitude, ela dá respostas a todas as situações da vida, as mazelas, as bênçãos, as maldições, as coisas boas, as coisas ruins. Ela nos indica, ela nos ensina, ela nos molda, para que nós venhamos tomar em qualquer circunstância desta vida, nós termos a habilidade mental, aleluia, diante das Escrituras, para tomar a decisão certa e de acordo com a palavra de Deus, com a vontade plena do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aí eu fico pensando, irmão, que nós estamos vivendo um tempo muito, difícil, porque tudo é muito relativo. Há um relativismo em muitas coisas, e se nós não, irmãos, não mergulharmos no ensino da palavra de Deus, nós não mergulharmos naquilo que é a palavra de Deus, nós podemos estar tornando relativo muitas áreas que a Bíblia diz que não são relativas. Aleluia. Eu posso, irmãos, ter uma concepção que não é bíblica relativo de um determinado tema. Eu posso tomar, irmãos, tornar relativo algo que a Bíblia diz que não, eu posso dizer assim, talvez. Portanto, irmãos, a palavra de Deus é fiel, é justa, aleluia, é a espada de dois gumes, que penetra, irmãos, aleluia, na divisão da alma e do espírito. Irmãos, então, como nós vamos ter uma concepção de tantos assuntos? E aí eu acabei pensando em alguns assuntos. Qual é a minha concepção como cristão? Vamos dar um exemplo sobre o aborto. Qual é a minha concepção, a minha posição, um exemplo sobre o feminismo? Qual é a minha posição, por exemplo, sobre um casamento, sobre um divórcio? Qual é a minha visão sobre essas coisas? Um casamento é relativo, eu posso ter um casamento, como está na moda, ele vive na casa dele, eu vivo na minha casa, ela vive na casa dela, eu vivo na minha casa, tranquilo, é relativo, está todo mundo vivendo assim. Concepção do mundo. Essas tendências, será que tudo que há tendência hoje eu posso? Será que eu posso, digamos assim, será que eu me permito a usar?
Será que me permito a fazer? Será que eu me permito a ter? Será que eu me permito a ser? Há muitas tendências. Eu não vou usar tendência, eu posso usar a tendência de moda, disso, daquilo, de muitas coisas que o mundo pratica. Mas a Bíblia diz que o cristão, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor e moderação. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Qual é, irmãos, o mundo é relativo, a psicologia hoje é relativa. Qual é a minha concepção em relação à criação dos meus filhos? Se ensina muitas coisas, se ensina que se deve ser filho assim, assado. Mas a palavra de Deus, ela diz muito bem como deve ser um filho ensinado de acordo com a sua palavra, no temor do Senhor, aleluia. Relacionamento, tem muitas coisas, relacionamentos, antes de casamento, etc. Ele vai tão longe, irmãos, doutrinas bíblicas. Mas eu me pergunto, irmão, nesse mundo relativo, como está o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus para usar tudo isso que eu tenho, aleluia, toda esta bagagem, todo este conteúdo que eu tenho para fazer o que é correto diante do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não adianta, irmãos, eu saber tudo de música, por exemplo, eu ser um grande músico, saber tocar todos os instrumentos e não tocar nada, não deixar, só saber. O que adianta, irmãos, eu saber, por exemplo, tudo sobre leis, tudo sobre direito, e não saber advogar? O que adianta saber tudo sobre marcenaria, saber fazer qualquer obra, mas não fazer nada? Só tenho conhecimento, mas eu não aplico. É inútil. Então, irmãos, o que é importante, segundo a palavra de Deus, é usar o conhecimento que eu tenho. O conhecimento que eu tenho da palavra de Deus para usar isto. Aleluia. Uma verdade muito grande, irmãos. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Está dizendo o que esta palavra, irmãos, que era pregado? O que estava sendo pregado era Cristo. E Cristo é a sabedoria de Deus, por isso é a Cristo que nós nos apegamos, por isso que é a Cristo que nós amamos, é por isso que é a Cristo que nós cantamos que queremos ver o seu rosto, aleluia, tocar a sua mão, é porque é Cristo que é a sabedoria de Deus e que é o mais importante para a vida do homem, para a vida do pecador, aleluia, para a vida da igreja, da santidade da igreja, aleluia, é Cristo, a própria palavra diz, Cristo é a sabedoria de Deus, aleluia. E a exegese, irmãos, ela é muito, ela é enfática nisso aí, ela concorda nisso aí. A exegese é a interpretação de um texto, ou de uma palavra, ou de uma obra literária, e nós sabemos que nós lermos, irmãos, todo o Provérbios, de número 8, ali fala a sabedoria, ali identifica Cristo como sabedoria, como a própria sabedoria daquele livro, porque ele diz que eu estava com Deus na sua obra, eu fui o seu arquiteto, aleluia. Nós sabemos que ali é uma representatividade da sabedoria na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eu peço, irmãos, que leiam mais tarde em suas casas o provérbio, o número 8, todo o provérbio, aleluia. Então, irmãos, a Bíblia diz sobre Jesus, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Irmãos, a nossa caminhada aqui não é uma caminhada sempre estável. Nós temos momentos de instabilidades. Nós temos momentos altos e baixos em nossas vidas. A jornada aqui, nosso prêmio é o céu. A nossa vitória é no céu. Aqui caminharemos. E aqui teremos que tomar decisões, irmãos. Aqui algumas decisões são simples, fáceis. Outras decisões são mais complexas, mais difíceis de tomar. Mas toda decisão que tomamos, aleluia, tem que ser pautada na vontade do Senhor para nossas vidas, porque tudo terá consequências, tudo na nossa vida é consequência das nossas decisões.
Aleluia. Por isso eu preciso que a palavra de Deus esteja nas tábuas do meu coração, como disse o rei Davi. Então a nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus, porque nessa jornada aparecerão desafios, aparecerão momentos, irmãos, que eu gosto. Tem pessoas que, acho que é um jargão bíblico, que as pessoas, que vários irmãos usam, e nós costumamos usar, diz assim: Cristo faria isso? É uma pergunta que eu faço. Se Cristo faria, eu faço. Se Cristo tomaria tal decisão, eu também tomo. Aleluia. É um exemplo bem prático de sabedoria de Deus. Quantas vezes, irmãos, quantas crises, eu fico pensando, irmãos, quantas vezes eu poderia, e quantas pessoas podem dizer, quantos que não foram cristãos e se converteram mais tarde, e gostariam de dizer assim: como eu queria ter essa sabedoria, como eu queria ter Cristo, para poder ter dado uma educação diferente para meu filho, para ter um relacionamento, meu casamento tivesse sido diferente, tanta crise eu poderia ter evitado, tanto desgaste eu poderia ter evitado, se eu tivesse a sabedoria, se eu tivesse Cristo na minha vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantas decisões impensáveis que no passado nós tomamos e podemos tomar ainda. Aleluia. Quantas vezes emocionalmente nós nos desequilibramos, porque muitas vezes nós não observamos a palavra de Deus. Quantas oportunidades como aquele rei perdeu, quantas oportunidades perdidas, porque nós agimos algumas vezes sem sabedoria, sem a sabedoria de Deus, sem a vontade de Cristo em nossas vidas. Aquele rei foi triste para ele. Ele não conseguiu no seu reinado vencer os sírios, porque ele não teve sabedoria, que era para ter gastado tudo que ele tinha contra o inimigo, era ter gastado tirado todas as flechas. O profeta falou: pega as flechas. Ele poderia ter tomado todas na empolgação. Se é para jogar contra o inimigo, vou jogar tudo. Se é para conquistar alguma coisa, eu vou fazer tudo o que meu Deus mandar. Eu não vou ficar apenas na média, mas eu vou me esforçar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E eu fico pensando, irmãos, e isso na nossa carreira, no nosso convívio, nas nossas experiências, nós verificamos que pessoas, elas insistem, às vezes, estão sempre com um problema para resolver, e não conseguem. E eu tenho um princípio, irmãos: às vezes tu não consegue, então se aquela forma que está fazendo não dá certo, muda a forma que está fazendo. Não insiste naquilo que Deus está dizendo que não. Aleluia. Alguns ouvem a palavra de Deus e fogem, não querem ouvir. Isso aqui é bem aquela parábola da semente. Alguns ouvem e não aceitam, argumentam, rejeitam. Eu não quero, não é para mim, é para os outros, para mim não me serve isto. Aleluia. Mas há aqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor em seus corações. E há diversas parábolas a esse respeito. A parábola da casa que foi feita na pedra e na areia. Enfim, são tantas parábolas que Cristo falou. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, tem uma coisa que, assim, irmãos, hoje pode ser: não comece um empreendimento, não comece uma decisão assim com muita facilidade, porque depois vai ser difícil. É melhor muitas vezes nós termos hoje uma certa dificuldade, mas lá no resultado vai se tornar fácil. Aleluia. Quando, irmãos, depois que Moisés passou toda a lei para o povo, está escrito em Deuteronômio, depois de ler a lei, depois dos homens do povo de Israel ter errado e repetido as leis, o povo chegou para Israel e disse: nós vamos cumprir tudinho que está sendo dito, tudo que está sendo falado nós vamos cumprir. Aí Deus fala para Moisés: quem me dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aleluia. Por isso é perigoso, irmãos, nós ouvir uma palavra, aleluia, como está escrito em Tiago. Nós não podemos apenas ser ouvintes da palavra e não praticantes, porque nós seremos apenas como um homem que se olha a sua imagem no espelho, depois ele sai ali e esquece tudo que ouviu, ou seja, não praticou, não desceu para o coração, não investiu.
Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a sabedoria do alto, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Paulo já escrevia para Timóteo, e está no versículo 3, capítulo 15, e desde a tua meninice sabes as Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia, a sabedoria de Deus. Aleluia. E disse ao homem, em Jó está escrito, disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Aí, irmãos, tem um versículo que sempre mexe comigo em detalhes no cotidiano. E às vezes nós temos que ter um certo freio, um certo filtro na vida. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, e aqui não era para um povo que não era crente, que foi falado, Paulo escreveu, foi para uma igreja, foi para a igreja de Coríntios, que estava toda meio confusa, não sabia tomar uma direção correta, e estava fazendo coisas indevidas. Paulo falou assim: que comunhão tem a luz com as trevas? O que é em comum entre luz e trevas? Qual é a concordância? Qual é a concordância que há entre Cristo e o maligno? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso, qual é o consenso que vai chegar entre Deus e ídolos? E hoje de manhã o irmão Joviano também falou uma coisa muito interessante. Tem muita gente que gasta tempo aí sabendo a respeito de paredão. Eu acho que eu nunca vi isso. Paredão e isso, quem vai sair, quem não vai sair. Tantas coisas, irmãos, que se misturam, aleluia, e contaminam, aleluia, a igreja deste século. Por quê? Porque estão relativizando muitas coisas. Mas a palavra de Deus dá a resposta certa, aleluia. Provérbios 4:7 diz assim: o princípio da sabedoria é... Aqui, irmãos, aqui sim é o início. O princípio, o início da sabedoria. Como eu adquiro sabedoria? O princípio da sabedoria é... adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Aleluia, a sabedoria de Deus é Cristo. Aleluia, estima, e Ele te exaltará. Se abraça com Cristo, aleluia, que Ele te honrará. Aleluia, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo se baseia em Cristo, na sabedoria de Cristo. E como eu vou me relacionar com esta sabedoria, com Ele? Não ser ouvindo os seus ensinos, não é ouvindo o que Ele me orientou, não é buscando a orientação do Senhor para a minha vida. Aleluia. Por isso, irmãos, que está escrito, que eu li naquele versículo: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. E o que está escrito a mais nessa passagem aqui, irmãos, que eu acabei lendo? Diz assim em Coríntios: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinal como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus, aleluia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então nós temos decisões a tomar, a quem eu ouço, aleluia, os sábios deste século, ou a palavra de Deus que me orienta, o que me levará à salvação, a filosofia deste mundo, ou é a mensagem dos profetas, dos apóstolos e de Cristo, aleluia, bendito é o nome do Senhor, o que me leva à salvação, aleluia, o que é pautado as minhas decisões, o que eu pauto, aleluia, a minha carreira, a minha vida, aleluia. Então, irmãos, eu tenho que me apegar a Jesus, eu tenho que aceitar a Jesus, eu tenho que me converter a Jesus, eu tenho que mudar tudo que eu tenho de errado. Como eu falei, irmãos, o que eu errei ontem, hoje não vou errar. Irmãos, eu peço a Deus, irmãos, todos os dias, que nós venhamos, irmãos, a suprimir, aleluia, a erradicar os nossos defeitos, e que Deus venha realçar as nossas virtudes, venha realçar as virtudes da igreja, os princípios da igreja, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos aplicar. E por como, irmãos, é difícil, diante de tanta influência midiática, social, política, como eu me posicionar e aplicar tantos cultural, tantas formas que hoje mais do que nunca vêm para tentar tirar a identidade do povo de Deus, relativizando várias áreas da vida humana. Mas Deus quer que a igreja deste século 21, a igreja da última hora, se posicione de uma forma tal que venhamos ser, irmãos, aleluia, luz para este mundo, aleluia, o tempero que este mundo não tem, aleluia. E aí eu vejo as palavras de Cristo, mas quais são os ensinos que tanto fala de Cristo? Cristo falou assim, que eu devo amar os meus inimigos. Cristo falou assim, que eu devo orar sem cessar. Cristo falou que eu devo, que alguém me bater numa face, eu tenho que dar a outra. Cristo me diz assim, que não basta eu apenas cumprimentar aquelas pessoas com quem eu tenho simpatia, que eu tenho afinidade. Não, nós temos que ser pessoas, aleluia, bem sociáveis, alegres, aleluia, porque nós somos cidadãos dos céus e representantes legítimos, aleluia, que vamos morar no céu. E mais ainda, por que eu tenho que seguir a Cristo? Porque Ele ressuscitou e ainda Ele fez a promessa, aleluia, que nos céus há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele não teria dito, aleluia, para que onde Ele esteja, vós estejais também, bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, são muitos ensinos de Cristo, que chamam um traidor de amigo, que vai em contrastes com as leis humanas, aleluia. Gaste todas as tuas flechas na obra do Senhor, gaste todas as tuas flechas que forem possíveis dentro do que você puder na tua vida cristã, gaste todas as tuas flechas. Se Deus mandou você atirar flechas, atire tudo, aleluia, faça tudo, se envolva com tudo, aleluia, tudo que é possível, porque hoje eu quero ter sido melhor que ontem, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ah, se o homem soubesse quão maravilhoso é adquirir esta sabedoria, como é ter um encontro com esta sabedoria, aleluia, porque o dia que eu aceitei Jesus em 1994, meus irmãos, aleluia, eu bebia, eu fumava, esporadicamente usava entorpecentes. Mas em 94, através de coisas sobrenaturais, não quer dizer que Deus vai fazer a mesma coisa com todos, mas Deus me chamou, um jovem perdido, sem futuro. São diversas histórias que eu poderia contar da minha juventude.
Aleluia. Mas quando eu aceitei Jesus, é como se fosse uma capa. É alguém que vivia de aparência, queria aparentar diante do serviço, na escola. Alguém que queria fazer algo tipo, eu quero eu quero ser o popular. Eu quero ser alguém que esteja sempre agitando. Mas era tudo falso. Porque quando eu me encontrei comigo mesmo, foi Cristo que me achou. Aleluia, em 94. E através de profecias, através de coisas sobrenaturais, Deus teve que me tirar do mundo. Aleluia, para me trazer uma nova vida. E eu pude dizer, eis que as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Por isso Deus quer dar uma vida nova. Aleluia, para que não venhamos a errar nas nossas pequenas, simples ou complexas decisões. Tudo que você fará em observância da palavra de Deus. Aleluia, não mantendo comunhão, sociedade, aleluia, nada com aquilo que não convém, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que virá dos céus em breve para levar a sua noiva. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, não poupe, não duvide, mas tenha o discernimento. Não seja como aquele rei, aleluia, que não entendeu o propósito da palavra de Deus na sua vida. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós somos peregrinos. A Bíblia nos chama de forasteiros. A Bíblia, Paulo já diz assim: não atentai-vos nas coisas que são terrenas, perecíveis, transitórias, mas atentai, dá a tua atenção nas coisas que são celestiais, porque elas são eternas. Está dizendo, irmãos, que nós devemos cumprir nossas obrigações, aproveitar, viver uma vida plena aqui, mas isto aqui, irmão, não é o que nos apega, não é isso que vai nos dar valor nenhum no céu, mas é, irmãos, a nossa comunhão com Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu quero orar, irmãos, nesta noite, e eu vou deixar, irmãos, isso, se alguém não cristão, e quer, irmãos, tomar uma decisão, dizer, eu quero Cristo, eu quero essa sabedoria, é como diz assim, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Abrace Jesus. Tenha a comunhão plena com Ele. Hoje é tempo, irmãos, de nós orarmos, buscarmos, nos motivarmos, falarmos de Cristo. Aleluia. E eu louvo a Deus porque esta igreja é uma igreja evangelizadora. Mas nós podemos, irmãos, como seres humanos ainda, tomarmos decisões que podemos ter consequências, ou já tivemos algumas decisões, mas nesta noite, Deus quer adornar a teu coração, a tua mente, mas você tem que querer. Por isso eu convido, irmãos, se alguém quer nesta noite, dizer assim, Senhor, nós, os obreiros, vão estar orando, abençoando a igreja e dizendo, eu quero a plena sabedoria, no sentido mais pleno. Não é o meu conhecimento, minhas habilidades humanas, não é o conhecimento que eu tenho aqui, mas a orientação bíblica é que nós usarmos o conhecimento que nós temos bíblico, as orientações de Cristo, da palavra de Deus, para termos uma vida abençoada, mesmo diante da morte, glorificamos a Deus. Aleluia. Vamos orar. Se alguém quiser, irmãos, ter um passo aqui nesta noite, os irmãos estarão orando. Se a palavra de Deus falou contigo no teu coração, não endureça teu coração. Venha e diga, fale, não. O dia que eu aceitei Jesus, eu sempre repito, irmãos, eu não derrubei uma lágrima, mas eu vim aqui na frente com uma convicção. Em junho de 94, com uma carteira de cigarro no bolso,
Quando cantaram aquele hino, a porta da salvação ainda aberta está. Eu só pedi para Deus, Senhor, eu não tenho força para dizer não para os meus amigos. Eu pedi para Deus. Eu andava nas noites, mas era infeliz. Aí eu cheguei e pedi, Senhor, e isso tem um histórico. Um dia eu puder conversar com alguns irmãos em particular, eu vou contar toda a história. Até onde eu cheguei para chegar naquele culto. Aí, irmãos, eu pedi a Deus, que eu conhecia o evangelho de berço. Mas naquele dia eu cresci com a minha mãe, era evangélica, e eu sempre dizia, nas minhas loucuradas, para ele dizer assim, o dia que eu for se tomar uma decisão vai ser para sempre. Então eu não vou, porque eu não quero tomar essa decisão. Mas naquele dia, irmãos, que a palavra de Deus falou comigo, eu falei, Senhor, me dá força para dizer não. As coisas que é para os meus amigos, para as provocações, para as tentações, para os convites. E me ajuda a largar este vício, que era o cigarro. Aleluia. A partir dali foi muitas experiências com Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, dê um passo aqui à frente. Não hesite. Venha agora. Venha agora. Venha e aceite a oração que os irmãos, que nós estaremos orando para você nesta noite. Aleluia. A porta está aberta, irmãos. Vamos orar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Oremos a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor amado e eterno e todo-poderoso, estamos aqui, Senhor, como uma igreja, Pai amado, aleluia, nos preparando, ó Senhor, nos buscando a Tua presença, a Tua face, ó Senhor, para sermos, ó Senhor, uma igreja, aleluia, imaculada, sem mancha, Senhor, adereçada, adornada, Senhor amado, aleluia, para um dia, Pai Santo, entrarmos no céu, aleluia, pelas portas, Pai Santo, nesta noite, ó Deus soberano, aleluia, que é absoluto sobre todas as coisas, sobre nossas vidas, aleluia, Senhor dos céus e da terra, que tem todo o poder, Pai Santo, aleluia, todo o poder nas suas mãos. Eu te peço nesta noite, ó Senhor, seja com cada vida, cada irmão, cada irmã, aleluia, em seus propósitos, ó Pai Santo, em tudo nas suas vidas, ó Senhor, o Senhor seja a bússola, aleluia, para que nunca falte, para que as nossas vestes
sejam alvo as nossas vestes e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa as finanças, aleluia, da tua igreja, para que nós, ó Senhor, dirigido pelo teu Espírito Santo, possamos marchar firmes e constantes rumo à eternidade. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.